Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! É um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa manhã, tarde, noite, madrugada maravilhosa para a gente ter um pouquinho de aula de história do Brasil, Primeira República, cultura e sociedade e também o período que a gente chama de Belle Époque brasileira, certo? Olha só o conceito francês, Belle Époque brasileira, para a gente questionar um pouco essa Belle Époque brasileira e entender também por que ela é chamada de Belle Époque, esse estágio de desenvolvimento que o Brasil vai ter, desenvolvimento. Vamos lá então, pessoal, vamos falar um pouquinho da sociedade republicana. Lembrando que nós estamos falando do período entre 1889 e 1930, tá? Que é a nossa experiência da Primeira República, ou a República Oligárquica, ou a República do Café com Leite. Bom, nós temos que lembrar que é nesse período que nós temos uma entrada massiva de imigrantes no Brasil. Italianos, alemães, portugueses, espanhóis, japoneses. Então, muitos imigrantes chegando até o Brasil, muitos deles com mão de obra especializada, porque já tinha passado, de certa forma, pela sua primeira, segunda revolução industrial na Europa, tá? O Brasil tem nesse período, de 17 milhões de habitantes e a expectativa de vida de 33 anos, uma expectativa de vida muito baixa, tá? E eu vou explicar por quê. 90% da nossa sociedade está situada no espaço rural, então nós somos uma sociedade ruralizada ainda. Tá? O processo de êxodo urbano vai começar, sobretudo na década de 30, com Getúlio Vargas, e nós temos pelo menos 4 cidades importantes aí do Brasil que são grandes centros urbanos, né? O Rio de Janeiro com quase 700 mil habitantes, São Paulo com 240 mil, Recife com muitos também e Salvador também, que foi a antiga capital do Brasil, tá? É importante a gente notar que nessa época nós temos um aumento de urbanização, né? Então uma revitalização das cidades, uma ressignificação das cidades, e novas cidades surgindo, como é o caso de Belo Horizonte, que eu vou mostrar para vocês, e um aumento da prestação de serviços, né? Ou seja, muita gente vai viver na cidade e vai trabalhar com comércio e também vai trabalhar com prestação de serviços para essa população que mora nas cidades, tá? Um ponto que a gente não pode esquecer, que se a gente está falando de Primeira República, nós estamos falando do período pós-abolição da escravidão. E a pergunta que fica é, quais foram, né, as retribuições que o Estado brasileiro fez por conta dos 350 anos de escravidão? Praticamente nenhuma. Ou seja, os negros e negras do Brasil foram colocados em liberdade, mas eles ainda não possuíam os instrumentos necessários para ter uma vida digna dentro do capitalismo brasileiro. O que isso significa? Que eles estavam marginalizados socialmente, marginalizados economicamente e marginalizados através do racismo estrutural, que mesmo não havendo a escravidão de forma oficial, as pessoas no dia a dia ainda tinham hábitos racistas que afastava qualquer possibilidade dos negros conseguirem a sua emancipação, né, dentro do capitalismo, a sua emancipação social, né, se é que a gente pode falar de emancipação. Então, que esses negros e negras vão fazer, já que não são oferecidos a eles oportunidades econômicas nem oportunidades sociais, como por exemplo um acesso a uma educação, né, visto que eles não herdaram absolutamente nada de patrimônio material e de riqueza. Eles herdaram, obviamente, anos e anos de escravidão e eles não foram reparados por isso, tá? Então, como eles não têm nenhuma riqueza para iniciar esse trabalho e não é oferecido para eles também oportunidade de trabalho nas fazendas, já que os nossos fazendeiros preferiram o trabalho imigrante, esses negros e negras que não têm nem instrumentos e nem equipamentos para trabalhar, eles vão fazer pequenos comércios e pequenos serviços, que a gente chama de biscates, né? Então,
eles vão povoar muito os centros urbanos para tentar fazer esses bicos e tentar garantir a sobrevivência minimamente. Beleza? Mas mesmo assim, por conta da chegada dos imigrantes também, eles vão ter uma concorrência muito grande também nas cidades, né? Ainda fruto do preconceito gigantesco que era legitimado pelas correntes científicas do século XIX, né? O que isso significa? Que essas correntes científicas, pautadas numa hierarquização de raças, colocavam os negros sempre em posição inferior comparado aos brancos, né? Um aspecto aí para mostrar como que o projeto de branqueamento do Brasil era um projeto do Estado-nação brasileiro em busca sempre do progresso, pautado nessas teorias científicas que tentava comprovar que o negro era menos capaz que os brancos. Beleza? Bom, então a situação do negro é essa, uma situação calamitosa, que ele vai povoar os espaços periféricos, marginalizados da sociedade, não vai estar inserido nessa Belle Époque, pelo contrário, ele vai estar excluído dessa Belle Époque brasileira. A questão indígena, que é fundamental, que a gente tem que lembrar sempre, né? Havia uma discussão em torno da situação indígena, porque nós estávamos vivendo uma transição para a República. Então a República tinha um aspecto modernizante que antigos debates ganhavam novas feições. Então, nós tínhamos pelo menos 3 debates acerca dos indígenas. O debate religioso, da catequese dos indígenas, para como se colocasse e inserisse ele no mundo europeu, né, que é a visão colonial ainda. Nós temos um segundo grupo que defende o extermínio dos indígenas, visto que eles não são capazes, por exemplo, de aprender, era mais ou menos isso que eles falavam. E também a proteção social. O que isso significa? Um grupo agora pautado pelo positivismo, que é a grande corrente ideológica da República Oligárquica, acreditava que era importante proteger o indígena e também ser uma espécie de pai desse indígena, né? Porque quem protege é o pai. Então, uma visão paternalista de levar o progresso mesmo, de levar a consciência humana europeia branca para os indígenas. Tá? Então, nesse cenário, vence o terceiro setor aí que busca a proteção social e cria-se em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio, né, que tem mesmo esse objetivo de proteger o índio, mas ao mesmo tempo existe uma contradição em cima disso. Por quê? Ao mesmo tempo que protege o indígena, né, há também uma tentativa de assegurar o domínio das fronteiras brasileiras. Né? Então nós vamos ter muitas demarcações de terras que trazem, né, para os indígenas uma situação um pouco melhor comparada aos anos que eles viviam no período colonial. Então existe uma contradição que, de certa forma, ainda tem os seus problemas, mas comparado às situações anteriores, nós temos algumas conquistas para as comunidades indígenas. Beleza? Então, quem é o grande nome do SPI aí, né? O grande nome dessa República Velha que vai orientar o projeto para os indígenas do Brasil? É o Marechal Rondon, muito importante, né? Que tinha como objetivo aí levar telégrafos, vamos dizer assim, né, corrente de telégrafos para o interior, para o sertão brasileiro, e acabou se envolvendo com os indígenas a fim de protegê-los mesmo, demarcar todas essas terras indígenas e mostrar no mapa onde eles estavam localizados. E aí ele tem uma célebre frase que vai dizer: morrer se necessário, matar um indígena nunca. Né? Então nós já vemos aí uma mudança de postura com relação aos indígenas. Né? Então, o Serviço de Proteção ao Índio é um instrumento muito interessante aí. A FUNAI, que é essa instituição que nós temos nos dias de hoje, ela foi construída durante a ditadura militar do Brasil, em substituição ao SPI, tá? Então, o que nós temos aí da sociedade brasileira? Um grande contraste. Qual que é o contraste, né? O contraste é que a elite do café, querendo modernizar o Brasil, para tentar retirar o caráter imperial do Brasil e mostrar que o Brasil estava no caminho, no rumo do progresso, né, fez uma modernização de característica bastante conservadora. Por quê? Porque ela modernizou o ambiente onde a elite frequentaria. Mas as desigualdades,
a violência institucional, a higienização social, ela aconteceu de forma violenta e de forma a não respeitar as individualidades. Então, ao mesmo tempo, o que nós vamos ter aí? Né, que essa elite tenta modernizar o Brasil, mas ainda nós temos aí a questão social sendo um caso de polícia e não um caso de tarefas sociais, certo? Então, nessa transição, o que nós vamos ver? Né? As cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, tinha coabitações. O que é isso? Né? Na transição do Império para a República, nós vamos ter os grandes casarões, né, construídos ali no Rio de Janeiro, daquela nobreza, lembra? Que veio com a família real e tal. Então tem um caráter imperial, mas junto com esses casarões, ocupando casarões antigos, velhos, que não tinha mais quem morava, os cortiços, né, que são grandes construções, que são cheias de gambiarras, vamos dizer assim, cômodos, com falta de saneamento, onde as pessoas alugavam pequenos cômodos ou quartos, né? Então, muitas vezes um cortiço era vizinho de um casarão, e isso acabava incomodando essa elite colonial, que acabou se pautando num projeto de modernização europeia, né, para transformar as grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, esse contraste ele existe também na transição do Império para a República, e nós vamos ver o que esses caras vão fazer com esse contraste, né, dos casarões convivendo com os cortiços na transição. Aqui, pessoal, vocês podem observar, né, nós temos aqui um ambulante em 1910, é uma foto de 1910. Aqui, né, nós temos a foto de um cortiço, e aqui, ó, nós temos a foto de uma escola indígena. Tá? Então veja a característica da escola indígena bem parecida com a característica da escola tradicional do homem branco, né? Então esse lance de levar as características civilizacionais europeias, branco, brasileiras para ele, de uma forma formal, sem respeitar, obviamente, a sua originalidade e a sua essência. Beleza? Bom, vamos falar de modernização e urbanização, que é importante, já que eu falei dessa modernização conservadora, o que isso significa, né? Que a nossa elite ela queria passar o novo por cima do velho. Ou seja, não quer consertar o velho, ou então reconstruir ou reestruturar. Não, apaga-se o velho e constrói-se o novo. Ou seja, apaga aquilo que é o símbolo da monarquia, né, o símbolo da monarquia como essa pobreza que está no centro da cidade. Então apaga isso e põe-se o novo. Tá? Então você já sabe o que vai acontecer, uma violência de Estado contra as populações mais carentes, né, mais pobres, gigantesca. E essa falsa dicotomia e maniqueísmo de que a república tinha que combater os aspectos da monarquia, não deixar nada do que havia do passado para esse presente que se constitui. Tá? O símbolo da modernização é a implementação do telégrafo e a implementação das ferrovias, né, essas ferrovias que muitas vezes as suas estações vão ser luxuosas construções, tá? E tentar levar também essa característica de moderno para o sertão, que era observado aí como um ambiente intocado, um ambiente da selvageria, né, a partir da concepção positivista. Então, esses homens da cidade, né, que moram na cidade, que tem moram assim, né? Eles desfrutam da cidade, mas a sua riqueza vem do campo. É interessante a gente notar isso, né? A sua riqueza vem do café. Mas esses cidadãos que se constituem como portadores dos ideais civilizacionais, eles querem, como se fosse uma missão deles, levar esse caráter civilizacional para o interior do Brasil também. Beleza? E aí então essas construções elas vão acontecendo durante o início do século XX. Novos edifícios são levantados em São Paulo. Né? Nós temos a construção de uma cidade planejada, a primeira aí do Brasil, vamos dizer assim, do século XX, que é Belo Horizonte, né? Final do século XIX e início do século XX. O Rio de Janeiro e a ideia do Pereira Passos, por exemplo, que é um engenheiro, de construir a Paris dos trópicos. Né? Então lembra daquele Rio de Janeiro que foi reformulado com a vinda da família real para cá, né? A partir de 1808? Agora, então, o engenheiro Pereira Passos, antenado no que estava acontecendo arquitetonicamente, na engenharia europeia, ele tenta importar essa engenharia e fazer do Rio de Janeiro a Paris dos trópicos.
E aí a gente sabe o que é tornar o Rio de Janeiro a Paris dos trópicos, né? É criar ruas largas, é deixar apenas os bons casarões no centro da cidade, criar bulevares, criar edifícios para que a elite possa frequentar sem medo, né, o centro da cidade. Então o que vai acontecer com os cortiços, por exemplo? Eles vão ser todos desalojados, numa violência de Estado, sem remuneração, sem construir habitações em outros lugares para esse povo. Então o povo que vive no cortiço, que tem mais a característica do Brasil popular, né, do Brasil mesmo, ele vai ser afastado do centro da cidade, e é nesse cenário que a gente tem o início do processo de favelização no Rio de Janeiro, ou seja, as pessoas vão morar nos morros cariocas, né, que eram lugares insalubres, que não tinham construções ainda, mas que ficavam de certa forma próximo ao centro, né, visto que o Rio de Janeiro tem vários morros que estão presentes ali próximo do centro, e eles formam então essas comunidades que também carecem de saneamento básico e que vão carecer de atenção básica especial para a saúde aí, certo? Então, o cortiço, né, do Azevedo mostra bastante isso, né, que essa contradição do atraso junto com essa tentativa de modernização. Beleza? Então, a gente chama isso, até dá pra gente questionar um pouco esse conceito, mas de higienização social. Então a elite não se conforma com a pobreza, quer a pobreza afastada de si e tenta tirar a pobreza da vista dos seus próprios olhos. Assim, vão colocar esses caras longe, essas pessoas vão para longe mesmo, vão iniciar o processo de favelização, tá? E consequentemente nós temos um processo de saneamento da cidade também, né? De construção de um lugar que seja propício sanitariamente falando. É válido a gente lembrar que o Brasil, nessa época, é um lugar ideal para a proliferação de doenças, sobretudo doenças tropicais. A malária, a varíola, né, a peste bubônica, tem surtos de tempos em tempos, e por isso que a expectativa de vida dos brasileiros nesses anos é muito baixa, porque os brasileiros estão sujeitos a essas doenças porque não tem nenhuma política efetiva de combate e de saúde pública. E na República Velha nós temos aí o primeiro indivíduo responsável por organizar a política de sanitarismo, que é o médico Oswaldo Cruz, que vai ser o responsável pela implementação da vacina, que era uma grande inovação nessa época, e que nós vamos falar um pouquinho mais dela, do resultado dessa política de vacinação, né, que foi uma política ampla, inclusive não só para a elite, mas para a população como um todo, visto que as doenças não escolhem classes sociais, né? Embora tenha focos de melhor dissipação aí, nós vamos ver o que provocou a vacina, né? Que vai causar uma revolta no Brasil, e essa revolta nós vamos falar na aulinha de movimentos sociais. Beleza? Bom, aqui, pessoal, ó, nós podemos ver então algumas cidades aqui, Belo Horizonte, tá? Então, recém-construída a cidade de Belo Horizonte, que vai ser a capital da região das Minas, deixando de lado o Ouro Preto, que era a antiga capital da região das Minas, tá? E aqui, pessoal, nós temos a Avenida Central do Rio de Janeiro, dá pra ver aí, né? Avenida larga, grandes palácios, sem resquício de pobreza. Beleza? Bom, vamos falar então dessa época que também é chamada de Era dos Bacharéis. O que isso significa? Se nós estamos falando de uma sociedade que está, né, de uma elite, na verdade, que está olhando muito mais para a Europa e de costas para o Brasil popular, nós podemos entender que os valores referenciais dessa sociedade são os valores da Europa, são as formas arquitetônicas da Europa, que obviamente vão ter, né, mistos de características brasileiras, mas essencialmente nós vamos ter, assim, um olhar muito voltado para a Europa, porque a Europa é o símbolo do progresso, há uma ideologia constituída na nossa classe dominante e, obviamente, que ela quer ser parte da Europa, mas está muito distante. Então, o que nós vamos tentar construir, né? Nós vamos tentar construir que o caminho para o progresso como indivíduo, como sujeito, é a educação. Só que, obviamente, que essa educação ela não vai ser dissipada para todo mundo. Essa educação vai ficar localizada para um grupo social específico, que é a própria elite. Então, quando eu falo em educação, eu estou falando da educação formalizada.
Então é nesse cenário que nós vamos ter a implementação de algumas escolas públicas, de raras escolas públicas, apenas em centros urbanos, né? Alguns grupos escolares que têm diferentes níveis níveis de escolaridade convivendo no mesmo espaço, né? E a gente tem uma taxa de analfabetismo gigantesca no Brasil, que em 1890, no início da República, é de 80%, e de 1930 é reduzido, mas ainda continua alto, que é de 62%. Então, quais são os valores dessa sociedade positivista na educação? Como que era a educação nessa época? Uma educação enciclopédica, ou seja, para você ser considerado um ser inteligente, você tinha que saber muito, como se você tivesse decorado várias coisas, né? Que daí seria a capacidade da erudição, medir a erudição do indivíduo, né? Intelectualista, então, que só valoriza aquilo que pode ser pensado racionalmente, outras formas de conhecimento são afastadas, e autoritário, ou seja, um indivíduo passa o conhecimento, que é o dono da verdade, e os outros respeitam ele por conta da sua autoridade, do conhecimento. É importante a gente pensar isso, que essa forma de escolarização, que tem influência francesa, né, acaba permeando as nossas escolas até os dias de hoje, né? Esse valor enciclopédico ainda existe, esse intelectualismo ainda existe, esse autoritarismo de que o professor é o único responsável pela possibilidade do conhecimento do aluno também existe, né? E aí então os alunos mais destacados são aqueles que sabem mais, que têm uma memória maior, que conseguem decorar mais. E a pergunta é, você conseguiria se dar bem nessa época? Pois bem, nós temos também nessa época a criação das primeiras universidades, que nada mais foi do que a unificação das faculdades. Então, a unificação de várias faculdades forma o que a gente chama de universo da intelectualidade, que é concebido como universidade. Nós vamos ter a primeira universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, em 1920, a segunda, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, em 1927, e com isso formando os nossos bacharéis, por isso que é a era dos bacharéis. Tá? Esses bacharéis são doutores, né, que geralmente são formados em direito ou medicina, que buscam a carreira pública ou a carreira política. Tá? Vale lembrar que se nós temos 62% de analfabetos no final da Primeira República, é óbvio que quem alcança a universidade é um setor muito, mas muito restrito da sociedade. Então essa era dos bacharéis pode ser problematizada também, porque esse é um ponto de vista da classe dominante, né? Então, quem se dá bem é o doutor, que tem uma linguagem rebuscada, formalizada, no estilo parnasianismo, né, que preza muito mais pela forma do que pelo conteúdo. Muitas vezes o cara fala, com um linguajar aí todo formalizado, mas no conteúdo tem pouca essência, né? O traje, o fraque, né, muitas vezes o chapéu também, a bengala. Então a utilização desses trajes que são tipicamente europeus em calor de 35 e 40 graus no Rio de Janeiro, então você já vê o distanciamento da territorialidade Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um contraste gigante com o Brasil popular, né, que é um Brasil analfabeto, ou quando é alfabetizado, geralmente é por conta do voto de cabresto, dominado pelos coronéis no interior, e que buscam, de certa forma, os coronéis dominar cada vez mais essas pessoas. Beleza, pessoal? Aqui, ó, olha só, uma foto de uma escola, nessa época, ó, parecida, hein? Com as escolas dos dias de hoje, hein? E aqui também nós temos um grande prédio, né? Para mostrar para vocês a escola no todo, da parte de fora, que também tem essas grandes construções, esses grandes edifícios. Beleza? Vamos falar um pouquinho de cultura, né? As artes plásticas. Então já dá para perceber, se a nossa referência é a Europa, é claro que nós vamos ter uma imitação da forma europeia, né? Nós vamos ter a instituição da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, e o ideal é manter uma composição e uma estética formalizada para evitar o exagero e evitar o caricato. Ou seja, a proporcionalidade é valorizada, a forma é valorizada, né? Onde não se tenha características além daquilo que pode ser além daquilo que pode ser visto concretamente. Então a arte, ela tem que caber numa caixinha,
tá? Não tem uma extravagância, né, da arte nesse momento, beleza? Mas mesmo assim, pelo menos 2 grandes artistas conseguem, claro, se apropriar disso que é o grande modelo de arte, né? Porque para você ser um artista nessa época, você precisa ter participado da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro ou ser formado na Europa, porque senão você não ia ser bem recebido por esse nicho de intelectuais e artistas, tá? Mas nós temos pelo menos 2 intelectuais que conseguem se aproveitar dessas formas para pensar um pouco o Brasil a partir das suas características, que é o Almeida Júnior e o Eliseu Visconti, que são indivíduos que vão trazer a temática da brasilidade mesmo para dentro desse formato, para dentro dessa forma tão quadradona que nós acabamos nos inspirando, que é da forma europeia, tá? Esse estilo do Almeida Júnior, por exemplo, né, que traz a brasilidade junto com a forma, os artistas intelectuais e arquitetos brasileiros vão chamar que esse é o estilo eclético. Ou seja, você busca uma forma e incrementa a partir dessa forma características do Brasil, né? Nós fizemos isso na arquitetura fazendo colagens arquitetônicas, ou seja, você pega o estilo neoclássico, que é um estilo francês, um estilo da Europa, e incrementa com aspectos brasileiros, como por exemplo a arquitetura barroca brasileira, tá? E o resultado que a gente vai ter é a arquitetura parecida com o bolo de noiva, sabe o que é isso? Cheio de ornamento, cheio de incremento, parecido com esse aqui, certo? Que a gente pode ver que tem vários detalhes que vão obviamente ocupar toda essa arquitetura. E aqui o quadro do Almeida Júnior, que chama O Caipira Picando Fumo, né, que mostra que existe toda uma forma, sem exagero, sem caricatura, mas que ele trabalha uma temática brasileira. Se você se interessar, procura no Google aí as imagens do Almeida Júnior, que sempre vão estar retratadas desse Brasil interior, para mostrar um pouco de como é esse Brasil. Lembrando sempre que o foco vai ser essencialmente aí o centro-sul do Brasil também, tá? Bom, essa é a parte que eu mais gosto, é de falar de música, né, pra gente entender um pouquinho da música na Primeira República. O estilo que a gente tem aí é o estilo nacionalismo, romantismo, e já dá pra gente perceber que o que a gente vai valorizar é o estilo baseado na Europa também, né? Baseado na Europa, porque a Europa é a nossa referência. Então a classe oligárquica, né, os grupos oligárquicos, eles vão frequentar óperas, quartetos sinfônicos, né, músicas formalizadas, beleza? Então eles vão ocupar esses teatros para escutar esses indivíduos que muitas vezes vêm da Europa para cantar. Então na verdade uma cultura até colonizada, vamos dizer assim, certo? E os pobres, o que eles vão fazer? Eles não vão ter acesso a esse tipo de instrumentos musicais, nem acesso a essa cultura europeia. Os pobres, eles vão fazer a cultura popular acontecer mesmo, que seria as modinhas, as serenatas, o machixe, né? No ambiente urbano, os sambas. O machixe é uma dança que envolve o corpo, assim, num calor muito intenso, que eu vou mostrar uma figura para vocês já já, tá? Que era totalmente desprezado pela nossa elite, desprezado mesmo. E o ambiente rural, a música caipira, né? Música caipira tocada na viola, né? Essa viola com uma mão bastante batida, carregada, com um português que não é o português formal, né? O português rústico caipira, do dialeto caipira, né? Do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais. E essas letras dessas músicas populares, elas têm muito mais a ver com a realidade brasileira. Eles falam muitas vezes dos coronéis, falam muitas vezes da pobreza, né? Falam muitas vezes da situação de casos de polícia que envolvem os morros cariocas, por exemplo. E nós temos um grande nome da música urbana, que é a Chiquinha Gonzaga, que cria até uma música aí chamada Abre Alas. Que essa é a brecha que eu gostaria de ter para falar um pouquinho sobre o carnaval. Que, devido à ausência da população mesmo nesses espaços institucionais de poder, né, a população acaba fazendo a sua própria festa. E o carnaval é uma festa cultuada desde, pelo menos assim, de massa, desde o começo da Primeira República, né? E esse carnaval não é como a gente conhece hoje, né, das escolas de samba, nada disso. Era um carnaval de rua e que era verdadeiramente um espírito democrático, porque era dentro do espaço público e as pessoas todas poderiam participar,
né? Então isso cria a identidade do povo, cria a identidade do carnaval, onde eram dias de festividades, muitas vezes ocupada pelos bacharéis, que agora vai ser ocupada pela população, tá? Então é um choque que a gente tem aí nesse período, um contraste gigante, que é o Brasil real, que é esse Brasil popular, Brasil carregado de criações da cultura popular, e o Brasil formal, que é, na verdade, esse grupo da elite brasileira que quer espelhar a cultura brasileira na cultura europeia. Tá? E nós temos que falar também da formação da indústria fonográfica, porque foi nesse período que nós tivemos os primeiros discos que foram gravados, né? Ainda discos precarizados, por conta que os instrumentos que a gente tem para gravação são totalmente precários e são muito custosos, né? Mas nós temos esse momento que é um momento importante da indústria fonográfica brasileira, que é a indústria de música, né? Nós vamos começar a transformar a música num produto mesmo, de fato, que pode ser vendido. Mas ainda é bastante pequeno, né? Muito artesanal ainda. Principalmente porque as pessoas não têm o toca-discos em casa, não tem o aparelho gramofônico que toca o disco. Então nós temos essa dificuldade, tá? E aqui então algumas fotos interessantes. Uma do carnaval, né? Aqui o machixe, que eu falei para vocês, da presença muito próxima dos corpos aí dos dançarinos. A Chiquinha Gonzaga, que foi uma referência, né? Foi muito atacada pelo... na Primeira República, né? Pelo Rui Barbosa, essencialmente ela foi atacada por conta que ela ia cantar numa cerimônia que o Hermes da Fonseca chamou ela para fazer, e o Rui Barbosa, que representava todo esse positivismo, disse: onde já se viu cantar para europeus, porque era uma corte de diplomatas europeus que vinham para o Brasil, trazer a Chiquinha Gonzaga para cantar. Onde já se viu, era bom cantar música europeia, música formal, então muitas críticas ela sofreu. E essa aqui é a turma do Cornélio Pires, que foi um grande incentivador da produção de música caipira em discos, né? Ele foi responsável por gravar os primeiros discos de música caipira em 1929, tá? Vale a pena conhecer um pouquinho a história desses caras que ele trouxe muita gente de Piracicaba para gravar, e é uma verdadeira fanfarronice as gravações, que tem conto de causa, tem um monte de coisa interessante, tá? Tem no YouTube, inclusive. Bom, e na literatura, que você já tem essa aula com os professores de literatura aí, é interessante a gente lembrar, né, que a Academia Brasileira de Letras é fundada em 1897, durante a Primeira República. Os membros são vitalícios, pelo menos 40 nesse primeiro momento, eles são considerados imortais, né? E nós temos aí pelo menos dois essenciais, que é o Machado de Assis e o Olavo Bilac, que são fundadores da ABL, né? Mas depois a ABL hoje, essencialmente, também tem muita indicação política, né? Por exemplo, o José Sarney é um membro da ABL também, que foi ex-presidente do Brasil, né? É ex-presidente do Brasil. Então é interessantíssimo ver como que de caráter formalizado, bastante rigoroso para a entrada, passa a ser agora uma indicação política, né? Aí nós temos esses dois nomes, que é o Olavo Bilac, eu ia falar um outro nome, e o Machado de Assis. Nós temos o Olavo Bilac, né, que é um parnasiano, que tem um estilo formalizado, que tenta fazer o que aconteceu na arquitetura dentro da literatura também, com o estilo eclético, sabe? Pega as formas europeias e essa brasilidade dos temas brasileiros, né? E pouco compreensível para os populares como nós, né? Você vai ler uma poesia parnasiana, nós temos dificuldade devido à formalização, devido ao rigor métrico também, e uma série de outras coisas. E nós temos junto com ele aí o Machado de Assis, que traz aí uma nova escola nas costas, que é o naturalismo, que tem uma linguagem mais leve, sem tantas formalidades, mais em artigo de opinião, que contém em revistas, jornais, um tom irônico, de crítica muitas vezes, né? E nós não podemos esquecer do Euclides da Cunha, que vai escrever Os Sertões nessa época aí, um livro muito importante, que vai retratar a Guerra de Canudos, né? E vai tentar utilizar a literatura como missão. O que isso significa? Utilizar, né, a escrita para denunciar que os aspectos da modernização que esses autores defendiam muito mesmo, né, eles eram muitas vezes inspirados pelo positivismo, sobretudo o Euclides da Cunha, ele vai ficar constrangido com isso e tentar utilizar a literatura para mostrar que esse desenvolvimento não chegou nos sertões, e era esse o grande ponto falho
da Primeira República. Então, é a literatura como uma crítica social, tá? E por isso que a gente chama de obras como missão ou literatura de missão para fazer as denúncias das mazelas do Brasil. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa aula, se inscreva no canal e um forte abraço para todos vocês. Saudades!